Pois é, essa semana foi assustadora para muita gente, muitas ações deixando aqui uma sinalização baixista, mas se você for olhar aqui o Ibovespa no fechamento da semana, deixou um candle, né, de alta, um candle comprador, subindo 1,27%. Lembrando que esse aqui é o gráfico semanal, tá vendo aqui o Ibovespa semanal? Uma semana, cada candle desse reflete uma semana de negociação. Então eu tenho a semana ali de junho de 2024, esse candle azul. Depois subimos, semana passada tivemos aqui um candle roxo, onde na perda da mínima do candle roxo se daria a saída das operações compradas aqui no verde, então isso já aconteceu e está acontecendo ainda. Porém, se eu for olhar só análise gráfica, análise técnica clássica, com topos e fundos, eu vou ver que eu tenho aqui um topo no Ibovespa, nessa semana que começou dia 26 de agosto, e aí eu tenho esse topo acima do topo anterior, que foi o topo ali de julho de 2024, e eu tenho um fundo, que é esse fundo aqui, tranquilinho, acima desse fundo anterior. Então, fundo de junho de 2024, e depois eu tenho um fundo em agosto, comecinho de agosto de 2024, e eu vou esperar a formação de um novo fundo, que se acontecer nessa região, aqui se acontecer nessa região, aí eu tenho uma confirmação de uma tendência de alta. Então, eu vou passar até a trazer para essa região aqui, dos 127 mil pontos, onde eu vou ter sempre fundo acima de fundo e topo acima de topo, ou seja, toda vez que o mercado cai, ele cai, mas cai acima da última queda. Volta a subir, toda vez que sobe, sobe mais que a última pernada de alta. Isso aqui é uma tendência de alta clássica, né? Eu espero que isso se mantenha até o final do ano, embora no último candle, no último pregão, a gente tinha deixado ali uma pressão um pouco vendedora, com a sombra superior aqui, grande. Então, no gráfico diário eu tenho topos e fundos descendentes. Eu tenho topo abaixo de topo, e abaixo do topo anterior e abaixo do topo anterior. Tá vendo aqui? E fundo abaixo de fundo e abaixo de fundo. Isso aqui é uma tendência de baixa. Se eu for trabalhar só olhando os topos e fundos do mercado, eu vou começar a fazer compras novamente acima dos 135 mil pontos, que foi o último topo ali, o último topo em 13 de setembro, de 2024. Então, voltando aqui, eu vou esperar para fazer compras somente depois de um zigue-zague no gráfico diário. Por enquanto, eu ainda estou comprado, obviamente, estou comprado por esse setup aqui de gráfico semanal, mas no gráfico diário eu só vou fazer novas compras, compras com mais força depois de um zigue-zague ascendente. O BOVA11, mesmo esquema aqui de BOVA11, eu vou trazer essas retrações. BOVA11 já foi encontrar, deixa eu ver aqui, ainda não foi encontrar a retração de 50% de FIBA, então pode buscar em 226. Então, BOVA11, para quem gosta, aqui ainda está dentro de uma tendência de baixo no gráfico diário. Se eu for colocar o gráfico diário, é a mesma coisa, do Ibovespa, mesma coisa entre aspas, Ou seja, topo abaixo de topo, e abaixo de topo, e abaixo de topo. Isso aqui é uma tendência de baixa. Para eu fazer compras mais tranquilinhas, eu vou precisar de um zigue-zague, Aqui, um zigue-zague ascendente. Ou seja, aqui no gráfico diário, eu tenho isso aqui, um pivô de alta, que ainda está longe de acontecer, beleza? Então, a gente vai monitorar, eu vou monitorar só o gráfico semanal. Toda semana eu venho aqui e vejo o gráfico semanal como é que ele está. E, por enquanto, nada de extraordinário. Eu vou esperar mais um pouco, para fazer novas compras. Só estou subindo meus stops, subi muito stop essa semana, Sexta-feira eu deixei muitas ordens agendadas de subida de stop e estou lá firme e forte. No gráfico semanal dos juros do DI futuro, para 2034, abriu numa alta, mas acabou caindo 0,67 essa semana. Então, violou, mas não confirmou a ruptura do candle verde. O viés ainda está um pouco indefinido. Você vai ver aqui, os gapzão, tem pouco volume, mas é o que eu vejo. Beleza? Tá aqui numa tendênciazinha meio que lateral, buscando... Opa, desculpa aqui. Tá aqui com a tendência aqui de alta, topo acima de topo e fundo acima dos fundos anteriores. Vamos ver o que é que vai acontecer, se isso aqui vai ser configurado sim com o novo topo. Então, mercado acompanhando, O mercado abriu em alta de juros, mas caiu durante a semana. O restante aqui do mercado tranquilo. Fundos imobiliários, eu prefiro o IFIO. Dentro de uma tendência de baixa, já vem caindo aqui, 1, 2, 3, 4 semanas consecutivas.
E agora eu vou ter uma tendência de baixa com fundo abaixo de fundo anterior. E eu já tenho aqui um topo, mesmo nível do topo anterior, né? Mas aí eu já tenho aqui uma tendênciazinha mais baixista. Então, para juros, né? Deixa eu tirar tudo aqui. Para fundos imobiliários, eu vou esperar. Deixa eu tirar essa linha e essa linha aqui, ó. Eu vou esperar uma volta da pressão compradora depois de um candle verde. Esse candle verde deve acontecer só depois de um pivô de alta no gráfico diário. Está longe ainda, tem que subir, cair um pouquinho, depois voltar a subir. Armou o pivô, automaticamente o meu gráfico vai pintar aqui um candle verde e aí depois disso eu volto a comprar. Então, por enquanto, não vou comprar fundos imobiliários. Eu estou comprado por esse setup aqui que eu utilizo, que é o H26 semanal. Estou comprado em HGLG, mas HGLZ essa semana caiu 0,84%. 0,84%, então não é uma coisa... Está lateralizando. Eu vou deixar meu stop, eu vou subir meu stop, já subi na verdade, né? A ordem está lá agendada para a mínima desse candle aqui, ó. Último candle roxo. Então, fundos imobiliários eu fico de fora um pouquinho. Os títulos do governo americano fico também de fora. Cara, de fora. Estou acompanhando aqui, tá uma tendência de baixa, né? O SP500, né? Eu estou comprado em muitos BDRs e muitas ações aqui também. E está na tendência de alta, fazendo topo acima de topo, né? Como eu já vim falando para você. Topo acima de topo anterior e fundo acima de fundo anterior. O mercado americano está muito forte, está bem mais forte que o mercado brasileiro. E estamos acompanhando, né? Estou mais exposto ao mercado americano. Aí eu tenho o que mais aqui? EWZ, como o gringo vai ver o Brasil. Está tentando voltar para a tendência de alta, né? Subiu 1,85%. Espero que volte para cima e que a gente tenha aqui um final de ano bom. A gente já está começando o mês de outubro, né? As coisas que tinham que acontecer já deveriam ter acontecido. Então o mercado fica ali de março até outubro, mais ou menos, só com notícias ruins. A gente tem agora um mês, que é o mês de outubro, para ver se tem mais alguma notícia ruim. A partir daí é tranquilidade. Lembrando que isso não aconteceu nos Estados Unidos lá em 2007, né? Em outubro de 2007 fez um topo e a partir dali começou a cair. Então eu não tenho aqui apego aos ciclos e nem ao que aconteceu no passado. Não estou muito preocupado com o que aconteceu no passado. O que me preocupa é a movimentação dos preços hoje. Então eu vou olhar se tem uma tendência de alta ou se tem uma tendência de baixa. Se o mês de outubro, né, novembro, dezembro, seja comprador, aquele rally de Natal e tudo mais, mas se eu tiver com zigue-zague para baixo, eu não vou sair comprando, né? Eu vou olhar a tendência. A surpresa para essa semana foi o mercado chinês. Aqui o índice subiu na semana 15,7%, ninguém estava esperando por isso. O governo lá injetou dinheiro, né, entre aspas, na economia para ver se diminui lá aquela crise que muita gente fala que está sendo formada no setor imobiliário. Então, estava olhando aqui algumas retrações, né, retração de 5% anual em relação à venda de imóveis e acaba que isso é ruim, né? Para uma economia keynesiana, né? Para quem gosta de keynesianismo aí. Então, ó, o mercado tá lá, né? O governo tá lá, se metendo na economia. E isso faz com que o mercado suba, o índice suba, né? E subiu forte. Inclusive aqui, ó, fechando acima desse fechamento de maio de 2024. Aí a gente tem lá o índice que é o China 11, que estava lateralizando e voltou a subir. Então não deu para comprar, não deu para fazer essa compra, né? Se você tivesse aqui com a ordem de compra acima desse último topo, aí poderia fazer essa compra, deixar uma ordem de compra lá acima do último topo, né? Trabalhando com topos e fundos ascendentes. Então, se eu for olhar, ó, deixa eu olhar aqui, tem o topo, vamos fazer trabalho de topos e fundos ascendentes. Aí, ó, se eu for fazer a minha contagem de topos e fundos, eu vou ter que isso daqui, ó, é o fundo. Aí, depois desse fundo, aí eu vou olhar um topo, que era esse topo aqui. Aí voltou a cair, aí deixou esse fundo. Minha contagem de topos e fundos é totalmente diferente da contagem da galera, beleza? Aí aqui eu tenho um fundo e aqui tinha o último topo, então a compra ficaria acima dessa máxima. Para quem trabalhar com esse setup, esse aqui é o setup 1, que eu coloquei no Estratégias Vencedoras do ano de 2019, né? Para quem fez o EV comigo em 2019, esse era o setup 1, no gráfico semanal. Beleza? Setup 1 mandou comprar e o stop ficaria aqui abaixo desse último fundo. Eu tenho aqui na Europa, tendênciazinha ainda tem uma tendência de alta, mas não tão forte quanto o mercado americano.
Eu deixei aqui o petróleo futuro, mais tendência de baixa. Setor imobiliário aqui no Brasil deixou um candle bem roxo, um candle vendedor, caindo 2,26%. Não é uma coisa muito boa. Juros deu aquela subida, né? Mas estamos acompanhando. Aqui são as ações, não é fundos imobiliários não. Né? Aqui é ações do setor de construção civil. Então esperar mais um pouquinho. Aí agora eu tenho o setor de utilidades. Utilities que é um setor bem forte, né? Mas deixou um candle roxo, então a da compra foi aqui. Subiu, deixou um candle roxo, então muitas ações, né? Mandando sair. Beleza? Então eu saio e espero para ver o que é que vai acontecer. Se eu olhar o gráfico diário, eu vou ver que perdeu esse último fundo, ó. Então eu tenho aqui fundo, fazendo as contagens para a gente, ó, do utilidades, né? Fundo. Aí eu vou marcar aqui um topo, que seria aqui, ó, esse topo. Então aqui seria o último fundo. Aqui seria a saída das operações, né? Ou então venda, né? Para quem gosta de fazer venda alugada. Eu não quero fazer venda alugada em boas empresas, não faço isso. E aí tá ali, ó, de boa. Inicialmente, para fazer novas compras só acima desse último topo. Topo de setembro de 2024 ou um zigue-zague para cima. Então eu não vou comprar nada por enquanto. Setor financeiro, um gráfico diário, também tendência de baixa, né? Você vê aqui, ó, caindo forte. Pode ser que suba. Para comprar eu vou precisar de um zigue-zague ascendente. No gráfico semanal, eu tenho a perda dessa mínima me gerando saída das operações compradas. Então é isso que eu vou fazer. Então o mercado, por enquanto, eu vou ficar só observando. Dividendos. As boas pagadoras de dividendos continuam sendo as melhores empresas para investir nesse mercado. Você nota que não tem ali um fundo roxo, utilidade já tem, mas o IDIV não tem um fundo roxo ainda, ou seja, é um dos melhores setores, né, se eu for considerar o setor de dividendos como um setor, para se investir. Sempre foi, tende a continuar sendo, né? Então, IDIV aqui, ó. Aí eu tenho o índice do setor da energia elétrica, você nota que está bem mais fraco, embora tenha algumas ações do setor da energia elétrica que participam, né, do setor de dividendos, né, do índice de dividendos. Você nota que o IEX está bem numa tendênciazinha de baixa, né? Perdendo a mínima do candle roxo. Olha para aqui, ó, tendênciazinha de baixa. Então, não vou me expor por enquanto a esse setor. Small caps, bem fraquinho ainda, né? Um dos mais fracos. E esse setor de consumo também fraquinho. Então, se eu for fazer venda alugada, eu vou me focar nas small caps e vou focar no setor de consumo, do que eu vi aqui. Você nota que eu tenho o setor de consumo, as small caps também aqui, setor da energia elétrica, mas você nota que esses dois setores ali estão bem fraquinhos, né? E IDIV bem mais forte, utilidades forte também. Então, para focar, eu foco em small caps 0,06 e 0,02. Eu foco em small caps para fazer as vendas alugadas. Então, dentro das small caps, eu vou ver aquelas empresas que estão com problema, né? Em crescimento de receita, crescimento de lucro, crescimento de endividamento, vamos ver como é que está tudo. E aí eu busco algumas ações. Por quê? Porque quando o mercado vira para uma baixa, essas ações elas tendem a perder mais. Não estou dizendo que isso vai acontecer agora, mas é bom ficar acompanhando. Bitcoin no gráfico semanal subindo até agora 3,28%, dentro aqui, né, de uma tendência no gráfico diário, de uma tendência de alta. Subiu, recuou e voltou a subir. Então, o candle do dia 18 de setembro rompeu o último topo, o stop ficaria aqui abaixo desse último fundo, estava na tendência de alta e agora confirmou essa tendência com o candle verde. Então, o candle verde, para quem gosta, tem um Bitcoin para uma compra, né? Muita gente compra aqui Bitcoin no Brasil, como ETF, né? Se quiser, cada um vai da sua opinião, fazer o que acha melhor. Mas aqui eu também posso buscar, ó, no rastreador de fundamentos, eu posso vir aqui rastrear pares de cripto. Então, quando eu venho rastrear pares de cripto, eu posso buscar pela volatilidade, pela performance, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não, consigo colocar, eu queria colocar outra coisa. Eu vou pegar aqui, por exemplo, né, uma performance trimestral, vou colocar aqui uma barra Tether, beleza? 653 resultados. Eu posso dar uma olhada, né, uma a uma, e ver o que é que eu posso comprar. Tem muita novinha, né? Aqui, ó, Sui, tal, todo mundo aqui já rolou a compra. Sun, aqui, ó, tem que esperar um candle verde para fazer uma nova compra. ZRO, por exemplo, aqui eu poderia ter uma nova compra, né? Então ficaria uma compra aqui em cima,
O stop 13.478, então 34% de stop. Então, para quem quer se expor nesse mercado, tem algumas coisas interessantes. Saga, eu ainda consigo aqui comprar, né? Para quem quiser se expor, ainda pode se expor aqui as criptos. Beleza? O que mais? Super. E aí você vai procurar, obviamente, os mais fortes, porque se o mercado realmente mudar, e o pai da tendência está tentando ali mudar, ó, a gente já tem uma mudança também em cripto, né? Para quem gosta já e fez estratégias vencedoras, ó, BNX já não dá para comprar, né? É tranquilo, deixou um candle verde, eu posso colocar uma compra. Você nota que a compra poderia acontecer aqui, ó, e seria estopado. Então não tenho uma certeza que vai acontecer não. Aí eu posso filtrar isso aqui pela volatilidade também, né? Pela volatilidade, Neiro, SLF. Aí eu pego as mais voláteis, por quê? Porque eu vou buscar aqui uma pancada para cima. Eu tô tirando aqui os perpétuos, né? Ó, deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Tô deixando só no... Eu tenho aqui, ó. Não tem volume, né? O cara ele pode fazer o seguinte, ó, começou a operar na Binance, isso aqui eu tô olhando Binance, eu venho aqui e coloco compra acima da última máxima, né? Stop acima da última mínima, e aí vai buscar, né? É uma operação para se fazer. Saga, o que deve se fazer, né? Tem uma volatilidade grande, mas tem aqui uma possível nova compra. Louca, Hard aqui também, Hard tá fazendo entrada deslocada, né? Então, o stop, a compra ficaria em cima dessa última máxima. E aí você vai olhar se vale a pena ou não, né? Não vou me expor, por enquanto, a esse mercado. Beleza? Dê uma olhada rápida, depois eu vou falar de ação para vocês aí. Foi um prazer e até o próximo vídeo. Valeu!